até aquele lugar onde Lázaro estava sepultado, que ele vê Marta ali chorando em lágrimas, que ele fala para aquelas pessoas que estavam ali tirar aquela pedra, elas vê Marta ali em pranto, chorando, falando com o Senhor: olha, já faz 4 dias que ele estava morto. Marta sabia quem era o Senhor, sabia dos milagres que o nosso Senhor lhe havia feito, sabia que o próprio Deus o havia enviado, ela sabia. Mas por conta do luto, da dor que ela estava sofrendo, ele ouviu o nosso Senhor mandando tirar aquela pedra dali. Ela, ao prantos, ela fala com o nosso Senhor: olha, mestre, já faz 4 dias que ele está morto, ele já está fedendo, ou seja, já não tem mais solução. Era para o Senhor ter vindo antes, mas o Senhor não chegou a tempo, então não tem mais jeito, já faz 4 dias. Como ele vai sair dali? Não tem motivo para tirar essa pedra. Mas o nosso Senhor, igreja, Ele na sua infinita sabedoria, Ele nos deixa uma lição que, igreja, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de nós guardarmos em nosso coração e nós colocarmos em prática em nossas vidas. Mesmo vendo Marta ali em prantos, triste, em luto com o que havia acontecido com Lázaro, mesmo vendo as pessoas ali à sua volta descrente com o que o nosso Senhor estava pedindo, o nosso Senhor, Ele responde com uma palavra, igreja, que era de obrigação de todos nós que aceitamos ao Senhor, de todos nós que se dizemos servir ao Senhor, que sentamos na casa dele todos os dias, termos guardado dentro dos nossos corações e colocarmos em prática em nossas vidas. Eu não lhes disse que se você crê, você terá a revelação do poder glorioso de Deus. Nós vemos o nosso Senhor, a igreja, Ele nos ensinando uma lição valiosa que nós devemos guardar em nosso coração, de que se nós cremos com todo o nosso coração em nosso Senhor, de que se nós confiarmos a Ele com todo o nosso coração, não é aquele confiar, igreja, que nós achamos que nós confiamos hoje de chegar até o nosso Deus para nos queixar das nossas dificuldades, para nos queixar e curar das nossas angústias e virar e continuar vivendo da mesma maneira. Não depositando a fé no Senhor, não acreditando no Senhor e ali obedecendo a sua palavra, simplesmente murmurando ao Senhor a nossa dificuldade e achando que o nosso Senhor Ele vai fazer do jeito que nós queremos. Quando o nosso Senhor, a igreja, que para em crer, é em crer com todo o nosso coração. E nós colocarmos em prática esse nosso ato de crer, de que quando o nosso Senhor Ele falar conosco: olha, vai lá e tira a pedra, mesmo que pareça impossível, nós cremos, nós continuamos em obediência ao nosso Senhor. E quando, igreja, nós cremos no nosso Senhor, igreja, nós vemos o poder do nosso Senhor Ele se manifestar de uma forma tão gloriosa, tão majestosa em nossa vida, igreja, que até mesmo aqueles à nossa volta, até mesmo a própria humanidade, até mesmo nós mesmos, nós ficamos surpresos com o que o nosso Senhor faz. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele fala para aquelas pessoas tirarem aquela pedra dali, muitos descrentes ali, a maioria em luto, porque achou que o nosso Senhor Ele estava atrasado ali, em primeiro instante hesitou em obedecer ao Senhor. Mas quando o nosso Senhor, igreja, Ele derrama sobre essa palavra: olha, eu não lhes disse que se vocês crerem, vocês verão a revelação do poder glorioso do nosso Deus. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele termina de dizer essas palavras, que aquelas pessoas, elas tiram aquela pedra dali, o nosso Senhor, igreja, Ele faz algo mais lindo ainda. Ele olha para os céus e Ele agradece ao Pai, porque Ele sabia que o nosso Senhor, Ele ouvia quando Ele falava. Ele sabia que quando Ele abria a boca para falar diretamente com o Pai ouvia, mas Ele agradece ao Senhor, porque aquilo que o nosso Senhor, Ele aquilo que o nosso Senhor Ele havia acabado de fazer, por mais que Ele sabia que o nosso Senhou ouvia no seu pedido, Ele viu o nosso Senhor, igreja, fazendo com que o Lázaro saísse para fora, e Ele fez com que o nome do nosso Deus, do nosso Pai que está no céu, fosse glorificado. O que acontece, igreja, muito hoje, no nosso meio e em nossas vidas, é que nós vamos até o nosso Senhor para exigir do nosso Senhor, para pedir do nosso Senhor que ocorra em nossa vida um milagre, uma cura. Não importa, igreja, eu não falo só da cura física, mas seja uma cura sentimental, seja uma cura material, não importa, nós sempre vamos até o Senhor para pedir ao Senhor algo em nossas vidas. Nós vamos até o Senhor para interceder por algo em nossas vidas, e às vezes nós temos até fé para que aquele pedido nosso, aquele clamor nosso seja realizado, porque o nosso Senhor, igreja, Ele é bondoso. O nosso Senhor, Ele não é um Deus mau, que fecha ali o seu coração, que encolhe ali os seus braços, que tampa os seus ouvidos. Não, o nosso Senhor, igreja, Ele é misericordioso. E quando nós clamamos, o nosso Senhor, igreja, Ele ouve o nosso clamor. E quando nós temos fé, igreja, o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso que o nosso Senhor, Ele permite
que algo aconteça em nossas vidas, que a cura seja derramada, que aquele clamor que nós intercedemos a Ele ocorra em nossas vidas. Mas qual é a atitude que nós temos quando o nosso Senhor Ele derrama dessa cura? Qual é a atitude que nós temos quando nós chegamos ao nosso Senhor, que nós intercedemos ao Senhor? Deus, está doendo, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa luta. O nosso Senhor, a igreja, Ele envia o alívio. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando o nosso Senhor Ele derrama sobre nós? Nós temos, igreja, um péssimo hábito de muitas das vezes clamar ao Senhor e receber. Ao invés de nós seguirmos o exemplo do nosso Senhor, que era filho, o que o nosso Senhor, igreja, Ele falasse, Ele ia se cumprir. Mas o nosso Senhor, igreja, Ele com toda humildade, Ele olha para os céus e Ele agradece. Porque mesmo sabendo que o Pai havia de ouvir ali o seu clamor, havia de ouvir ali o seu pedido, Ele agradece ao Pai. Porque mais uma vez o nosso Senhor, Ele permitiu que o nome dEle fosse glorificado através da vida do Filho ali, para que as pessoas crescem que Ele estava ali no nome do Senhor. E ao invés de nós fazermos com o nosso Senhor, agradecer ao nosso Deus pelas coisas que Ele proporciona em nossas vidas, pela misericórdia que Ele derrama em nossas vidas, e agradecermos ao Senhor, porque o nosso Senhor, Ele está nos usando para ser exemplo para outras pessoas, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, o nome do Pai possa ser glorificado. O que nós fazemos quando o nosso Senhor, Ele na sua infinita misericórdia, Ele derrama sobre a sua graça? Nós cruzamos o nosso braço e voltamos a nos render às mesmas coisas que trouxe enfermidade para nós. Nós não voltamos o nosso coração, a nossa vida para as mesmas coisas, senão coisas piores ainda, que nos fez chegar àquele abismo de dor e sofrimento. Do que adianta, igreja, nós chegarmos ao nosso Senhor todos os dias para clamarmos a Ele por uma cura sentimental, por uma cura material, pedimos ao Senhor que Ele abra uma porta para nós, se assim que o nosso Senhor Ele derrama da misericórdia, nós continuamos vivendo a nossa vida de qualquer maneira. O nosso Senhor, igreja, Ele não quer te curar só para que você receba um alívio ali momentâneo, que você volte a praticar as mesmas coisas que você fazia antes. Não, o nosso Senhor, Ele quer derramar da sua misericórdia para que você possa ver que o nosso Senhor, igreja, Ele é um Deus do impossível. E que através dessa misericórdia que Ele estava sendo derramada sobre a sua vida, você possa ser fiel ao Senhor. Para que você não venha ser aquela pessoa que sempre chega ao Senhor, sempre mendigando, pedindo ao Senhor que Ele realize ali algo na sua vida, para que Ele realize uma cura, para que Ele realize ali um pequeno milagre. Não há nada, igreja, de errado em você chegar ao Senhor e interceder ao Pai. Mas o errado acontece em nossas vidas. Quando o nosso Senhor Ele vem, Ele derrama sobre a sua misericórdia, ao invés de nós nos atentarmos a ser fiéis a Ele, para que o nome dEle possa ser glorificado através do nosso testemunho de ser fiel ao Senhor, nós continuamos vivendo do mesmo jeitinho. Do que adianta, igreja, você ser curado daquilo que você pede hoje? Se assim como o nosso Senhor Ele derramar a sua cura, você vai continuar voltando às velhas práticas que mais uma vez vai trazer sobre a sua vida as mesmas enfermidades, se não enfermidades piores. E quando eu digo, igreja, enfermidade, eu vou repetir para você, não é só da doença física que eu falo, não é só da doença sentimental que eu falo. Há coisas, igreja, muito piores na nossa vida que pode acontecer. Nós chegamos ao nosso Senhor, olha Deus, a minha vida sentimental está horrível, eu estou mal, eu estou depressivo, eu estou assim, eu estou doente fisicamente, eu estou passando por isso, clamamos ao Senhor. É engraçado que no momento de dificuldade nós temos tanta fé para clamar ao Senhor, e nós até Ele permanecemos em um determinado momento fiel a esse Deus, até recebemos aquilo que nós queremos. E quando o nosso Senhor, igreja, Ele pela sua misericórdia, Ele nos dá o que nós fazemos quando nós recebemos. Nós continuamos vivendo a mesma prática, continuamos vivendo de qualquer maneira, e esquecemos esse exemplo que o nosso Senhor Ele nos deixou aqui. Quando o nosso Senhor, igreja, Ele fala com o Pai, quando Ele olha para os céus, Ele fala, olha, Lázaro, saia para fora. Nosso Senhor, igreja, Ele olha para os céus e Ele agradece ao Pai, porque Ele estava dando um motivo para o nome do nosso Senhor ser glorificado. E todas aquelas pessoas que estavam ali por ver a misericórdia do Pai ali sobre a vida do Filho, creram nele. Mas em nós, igreja, quando nós recebemos do nosso Senhor, quando nós clamamos o nosso Senhor, e o nosso Senhor, igreja, Ele ouve a nossa súplica. O que nós fazemos? O que nós fazemos quando nós viramos as costas na primeira oportunidade? Nós continuamos dando motivo para o nome ser glorificado do nosso Senhor. Quando nós viramos as nossas costas para o nosso Deus,
O filho igreja, ele permaneceu fiel ao Pai até o fim. Mesmo quando ele estava passando pelo seu momento mais difícil, quando ele estava nos seus últimos instantes, que ele dava os seus últimos suspiros ali, ele foi fiel ao Pai sempre dando motivo para o nome do nosso Senhor ser engrandecido, ser glorificado. Mas e nós só vamos até o nosso Deus para pedir algo, e quando nós recebemos, nós viramos as costas para o nosso Senhor, ao invés de nós seguirmos ao exemplo do nosso Deus, de sermos fiéis até o fim. E sabe qual é a desculpa que nós damos? A aprovação está difícil demais, por isso que eu cedi a tentação. É difícil demais, eu não tenho força para continuar sendo fiel ao Senhor, por isso que eu cedo o meu pecado. Por um acaso o nosso Senhor, igreja, ele nos deixou órfãos? Por um acaso o nosso Senhor, igreja, ele nos deixou só? Será que por um acaso o nosso Senhor, ele nos chamou só para que nós recebêssemos dele um pequeno milagre ali, assim que nós viramos as costas, nós continuamos vivendo de qualquer maneira? O nosso Senhor, igreja, ele nos chamou para viver algo muito maior.